Chegamos à nossa aula prática da mão folhinha. Vamos aprender nessa aula como movimentar as nossas mãos enquanto dançamos. Mas antes, por favor, eu já te peço, deixa o seu like, se inscreve no canal se estiver gostando do nosso conteúdo e ative o sininho de notificações para ficar por dentro. Lembrando que a nossa próxima aula nós veremos uma coreografia com todos os movimentos aprendidos dentro desse curso. Então, te convido, se você ainda não assistiu às outras aulas, por favor, acesse o card e vá lá praticar todos os movimentos para você ficar bem preparado para a nossa coreografia. Então, vamos lá. A mão folhinha é um movimento que, como dito na aula passada, a gente executa na maior parte da nossa dança. Às vezes, nós movimentamos com maior oscilação, com mais rotações. Noutras a gente só dá um toquinho para sempre manter ativa a nossa folhinha, para sempre manter a nossa folhinha dançando enquanto nós também movimentamos os nossos pés, certo? Então vamos lá. No balé, a gente sabe, você já deve ter observado, que a mão do balé é o dedo indicador acima dos outros, certo? A dança do ventre é o dedo médio que estará abaixo dos outros. Então, aqueles que vão estar por cima não é somente o indicador, mas o indicador, o anelar e o dedo mínimo. O polegar nessa história ele vai ficar relaxadinho, porém sempre mais próximo dos dedos. Por quê? Para ele não ficar lá isolado, sabe? O bonitão que quer dançar sozinho. Então ele vai ficar mais juntinho. Para ajudar nessa prática, nós vamos utilizar o elástico. Você trouxe o elástico que eu pedi na aula passada? Né? Esse elastiquinho aqui é bem facinho. Se você não tiver desse elastiquinho, você pode usar um elástico de cabelo. Mas eu já vou te explicar o porquê da utilização desse elástico. Por quê? Porque agora você já sabe que o dedo médio fica abaixo dos outros. Mas quando a gente não tem a prática de fazer esse movimento, nós tendemos a, durante a dança, principalmente quando a gente se distrai na execução de algum movimento, ou se a gente se distrai com aquela emoção que a gente está sentindo, a gente relaxa demais a mão ou acaba deixando a mão tensa demais. E para não ocorrer esse desequilíbrio entre contração e extensão, nós precisamos sentir a movimentação dos nossos dedos, como que ele tem que fazer. Por quê? Porque enquanto a gente vai deixar a nossa mão levinha, simultaneamente a gente vai estar exercendo força nela, a gente vai estar contraindo para deixar os dedos mais próximos, para a gente deixar o movimento mais desenhado, com uma estrutura melhor, porque senão ele fica suave demais, né? Fica aquele bagunçado, uma bagunça. A gente precisa dar ordem para esse movimento, ainda que ele seja leve, certo? Então, com o elástico nós vamos sentir essa movimentação, a quantidade certa dessa contração dos nossos dedos, e também nós vamos nos acostumar com a posição dos dedos. Então, pegou o elástico, colocar aqui bem pertinho. Você vai colocar no seu dedo médio, porque é o dedo médio que vai ficar abaixo dos outros, então vamos começar nele. E você vai cruzar aqui, ó. Certo? Cruzou, tá vendo, ó? Aberto, cruzou uma vez. Você vai passar por cima do seu dedo anelar e indicador e vai introduzir o seu dedo mínimo nesse anelzinho aqui que ficou e o polegar, assim, certo? Ajeitou, colocou aqui um pouquinho mais para baixo. O que vai acontecer? Naturalmente, sem que você faça força nenhuma, a sua mão já vai ter virado a mão da dança do ventre, ó. A nossa mãozinha. Dedo médio abaixo, os outros dedos por cima e o seu polegar aqui um pouquinho mais escondidinho. Olha só. Fazer mais uma vez, caso tenha se atrapalhado aí. Elástico, dedo médio, cruzou uma vez,
passou por cima do anelar indicador, introduz o mínimo, introduz o polegar. Daí é só você ajeitar o seu elástico mais para baixo aqui, ó, nas suas falanges, e pronto. Ficou a sua mãozinha de dança. Agora vamos fazer o seguinte movimento. Você vai flexionar para baixo somente a mão. Não se concentre nos dedos agora. E estender a sua mão para cima. Flexiona, estende. Flexiona, estende. Comece a sentir as suas articulações se movimentarem na medida que os seus músculos impulsionam a sua mão para baixo e para cima. Nossa mão é composta por vários ossinhos, o que possibilita uma maior mobilidade do nosso punho, dos nossos dedos. Por quê? Porque ela é composta, porque ela tem bastante articulação. Então, se você, por acaso, estiver pensando que você não vai conseguir fazer esse movimento bonitinho, que nunca vai conseguir deixar a sua mão bem sinuosa e com capricho, com essa delicadeza, com essa suavidade, você está equivocada. Por quê? Porque você possui uma estrutura anatômica própria para isso. Então, a repetição desse movimento, ainda que for com elástico, vai ajudar muito se você não tiver essa habilidade natural, assim, de você fazer já esse movimento. Já tô manjando aí, tá tranquilo. Se você não conseguir isso, então coloca o elástico, porque eu te garanto que a repetição e a intensidade que você colocar nesse movimento, a intensidade pode ser de acordo com a sua motivação. Por exemplo, se você lembrar lá da nossa aula passada sobre o assunto das árvores e tal, então vai ser uma motivação bem legal, que vai te dar mais intensidade, ou seja, vai marcar mais, a sua memória vai tender a fazer, já ficar mais a longo prazo, e você vai aos poucos se constituindo novas conexões neurais, o que vai estruturar a sua anatomia. O seu corpo vai se acostumar com o que você está aprendendo, com o que você está fazendo. E com o tempo, você vai fazer naturalmente sem perceber, certo? Então, vamos deixar bem claro isso daí, que é para você não desistir no meio do caminho aí. Então, voltando. Flexão, extensão. Flexão, extensão. Agora, eu quero que você sinta essa flexão e extensão com os seus dedos. Flexiona seus dedos e estenda. Flexiona e estenda. Flexiona, estenda. Flexiona, estenda. Sinta como você está com o elástico, você acaba fazendo uma forcinha para os seus dedos se afastarem um pouquinho mais, para eles não ficarem tão grudados. Essa forcinha é uma força contrária que você está fazendo, que o seu próprio corpo não está conseguindo fazer porque ele está amarradinho, certo? Então, essa força contrária é o que vai fortalecer as suas articulações. Suas articulações são os espaços entre um osso e o outro, formados, no caso aqui, por fibrocartilagens. Esse fortalecimento vai fazer com que cada vez você desenrole a sua mão melhor e mais lindamente. Então você vai flexionar enrolando todos os seus dedinhos e estender desenrolando. Flexiona, estende. Pode manter o seu cotovelo, o seu antebraço aqui voltado na vertical. Flexiona, estende. Flexiona, estende. Percebe que quando você flexionar, a hora que você estender, na verdade, você não vai estender de uma vez. Flexiona, estende. Flexiona, estende. Você não vai lembrar até aqueles gatinhos lá dos memes da internet, né? Faz coceguinha, abre. Faz coceguinha, abre. Não, você vai desenrolar
gradualmente, devagar, assim como você enrolou. Do jeito que você enrolou, você vai desenrolar. Nem mais, nem menos. Você vai equilibrar esse movimento, certo? E assim você vai fazendo com as outras também. A mão folhinha eu posso fazer então somente assim, em movimentos de flexão e extensão, que eu flexiono quando eu jogo ela para baixo e estendo quando eu jogo para cima. Ou então você também pode fazer rotações. A rotação pode ser para fora ou para dentro. Para fora é quando eu faço no sentido horário. Você provavelmente está vendo aí na sua casa em sentido anti-horário, porque você está de frente para mim. Mas eu estou fazendo no sentido horário, ou seja, no meu lado direito. Esse movimento é um movimento para fora, é um movimento que afasta do meu corpo, que afasta do meu núcleo, certo? É um movimento de abdução. Agora, quando eu jogo meu movimento para dentro, eu faço um movimento de adução. É um movimento que se aproxima do meu núcleo, certo? E esse movimento eu estou aproximando cada vez mais do meu corpo, da minha parte aqui medial, que é o meu eixo. E aí, na sua casa, vocês devem estar vendo agora sentido horário, mas eu estou fazendo em sentido anti-horário. Aí, você vai pegando a prática com as duas ou com uma só. Cansou os dedinhos? Pode tirar o elástico, descansa um pouquinho, alonga bem os seus braços, faça os movimentos de alongação pegando todos os seus dedos aqui, deixando o seu braço bem na linha do ombro. Isso tudo por quê? Porque a musculatura dos seus dedos, do seu punho, estão todas interligadas com o seu antebraço, né? Então é bom você alongar os seus bracinhos, o seu punho, no término de cada atividade. Então agora vamos ver como esse movimento, tanto de flexão e extensão e de rotação, anti-horário e anti-horário, fica na música. Demonstração do movimento. Recomendações. 1. Explore as posições de braços aprendidas nas aulas passadas. 2. Sempre execute qualquer movimento com posturas de dança. 3. Sinta a música no seu coração.
isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostou, não deixe de deixar o seu like. Se inscreve se ainda não for inscrito para ser ativado da nossa próxima aula, onde nós vamos aprender uma coreografia completa com todos os movimentos que nós vimos até agora, certo? E, além disso, eu vou dar um passinho bônus ainda que eu fiquei prometendo na aula passada. Então, super beijo e te vejo na próxima. Tchau, tchau!